Raí, vem me ajudar a tirar o Levi daqui, porque ele vai esmagar a minha filha. E o Raí disse, não, mulher, ele não vai, porque ele não consegue nem se mexer. Eu confiei que ele não ia se mexer. Um caso revoltante começou a se espalhar nas redes sociais de uma bebê de 10 meses que morreu, né? Foi morta e depois, quando foram entender o que aconteceu com ela, descobriram que ela foi abusada. A mãe, que deveria proteger a filha, levou a filha até um ambiente hostil onde isso aconteceu, e esse caso tem uma sequência de erros absurdos, uma sequência de pessoas que devem pagar muito pelo que fizeram, incluindo a própria mãe. É um vídeo pesado, um vídeo difícil de fazer, mas eu acho que é necessário, né, a gente comentar sobre isso e entender o que cada um tem que responder por terem cometido esse crime. Não só os dois suspeitos, mas a mãe também. Na manhã do dia 13 de julho, uma mulher saiu desesperada de um apartamento em Fortaleza, carregando nos braços a filha de apenas 10 meses. Ela dizia que a bebê tinha se engasgado ou tivesse sido asfixiada enquanto dormia. Policiais militares e bombeiros tentaram reanimar a criança, mas quando Helena chegou ao hospital, já estava sem vida. Até aquele momento, tudo parecia uma morte provocada por uma asfixia acidental. Mas a médica que examinou a menina encontrou ferimentos que mudaram completamente o rumo dessa história. A Helena apresentava sinais de violência sexual. Dentro do apartamento estavam a mãe da criança, o novo namorado dela, um primo dele e outras pessoas. Os dois homens, de 22 e 26 anos, foram presos em flagrante, enquanto a mãe, levada à delegacia como testemunha. Só que a versão apresentada por ela levantou ainda mais perguntas. A mulher afirmou que dormia perto da filha e que ao acordar encontrou um dos suspeitos deitado sobre a bebê. Ela era 24 horas do meu lado. Aonde eu ia, ela ia atrás. Eu ia no banheiro, ela ia comigo. A minha filha era tudo que eu tinha, tudo. Nenhuma condenação é pior que essa. Como que um crime dessa gravidade aconteceu sem que ninguém percebesse? Quem foi o responsável pela violência e pela morte de Helena? Por que uma bebê foi levada para passar a madrugada numa confraternização na casa de pessoas que a mãe conhecia havia tão pouco tempo? O caso aconteceu no bairro Dionísio Torres, uma área conhecida de Fortaleza, no Ceará. Segundo as informações apuradas até agora, a mãe de Helena estava separada do pai da criança havia cerca de 2 meses. Pouco tempo, né? Os dois haviam mantido um relacionamento por aproximadamente 5 anos e também tinham um outro filho, um menino de 2 anos e meio. Depois da separação, a mulher começou a se relacionar com um rapaz de 22 anos. De acordo com uma pessoa ligada à família, os dois estavam ficando havia poucos dias, e essa mãe, que eu não sei nem se dá para chamar de mãe, levou uma recém-nascida de 10 meses na casa desse cara, com outras pessoas numa festa, com bebida, e deixou a criança sozinha. Para mim, essa mãe tem que sofrer algum tipo de punição também. Estávamos a família toda comemorando o aniversário do meu avô e do meu tio. Todo mundo lá não tinha bebida, tava todo mundo tomando banho de piscina. Minha filha tava tomando banho de piscina comigo, com todo mundo bem feliz, bem alegre. Na noite que antecedeu o crime, a mãe levou Helena até o apartamento onde esse rapaz estava. No local também se encontrava um primo dele, de 26 anos, e pelo menos mais 2 pessoas. O grupo estaria comemorando o aniversário. Garrafas de bebidas alcoólicas foram encontradas pela perícia dentro do imóvel. A mãe, porém, declarou posteriormente que não havia consumido álcool e que permaneceu sóbria durante a confraternização. E lá a gente veio para minha casa, onde eu só tomei umas cervejas, mas eu estava sã consciência, com ela no meu colo, porque ela não saía de perto de mim, ela era 24 horas do meu lado. De lá chamaram a gente para ir para casa do Raí, onde esse menino era primo de um amigo de infância do meu irmão. Ia eu, o meu irmão, a minha cunhada, o primo dele e o Levi, que era muito amigo de infância. Em sua primeira entrevista após a tragédia, ela disse que Helena ficou ao seu lado durante a noite. Chegando lá, eles começaram a beber, a gente foi jogar banco imobiliário. Eu, o meu irmão e o Raí. Jogamos banco imobiliário com a minha filha no colo, a minha filha bem, a minha filha viva, com saúde.
Quando ela dormiu, a gente foi para o outro quarto, que um dos quartos tinha ar-condicionado e o outro não prestava. Em determinado momento, a bebê foi amamentada e adormeceu. Outras informações apresentadas à polícia e publicadas pela imprensa ajudam a reconstruir o que teria acontecido durante a madrugada. Inicialmente, Helena teria sido colocada para dormir em um quarto separado por volta das 2 horas da manhã. A mãe acabou escutando a filha chorando, entrou no cômodo, pegou a menina, em vez de devolver a Helena ao local onde ela dormia antes, a mulher colocou a criança numa cama onde já estava deitado o primo do seu namorado. Esse detalhe se tornaria um dos principais pontos da investigação. No quarto que o ar-condicionado estava prestando, estava o meu irmão e ela deitados na cama. E a minha cunhada foi se deitar no outro quarto que não estava prestando ar. Foi quando meu irmão disse assim: Rebeca, vem para esse quarto para tu não ficar só aí. Aí foi quando ela veio, não tinha como dormir nós quatro na cama. Eu peguei, armei uma rede debaixo do ar-condicionado que estava funcionando. Só que aí a minha filha começou a tossir muito, porque o ar estava total na porta. Eu disse assim: Levi, me dá um pouquinho d'água que eu tô com sede. Ele pegou, foi na cozinha, não tinha mais água, mas tinha um pingo de água no copo. Ele trouxe para mim, eu bebi a água e deitei. Quando ele se jogou, do jeito que ele veio, ele se jogou na cama de frente. Quando eu peguei e disse assim: tu vai atropelar minha filha. Tirei ele, afastei a mão dela e coloquei ela mais pra cá e ele ficou deitado lá. Foi na hora que eu me levantei e gritei pelo Raí na sala: Raí, vem me ajudar a tirar o Levi daqui porque ele vai esmagar a minha filha. E o Raí disse: não, mulher, ele não vai porque ele não consegue nem se mexer. Eu confiei que ele não ia se mexer. A mãe teria permanecido no quarto durante algum tempo, mas depois saiu e voltou para a sala, onde estava o namorado. Mais tarde retornou ao cômodo e adormeceu próximo à filha e ao outro homem. De acordo com o relato dela, nada de anormal foi percebido naquele momento. A mulher afirmou que permaneceu dormindo até as primeiras horas da manhã, por volta das 7 horas, quando despertou e encontrou o primo do namorado, supostamente ali deitado sobre Helena. A bebê não reagia. No primeiro momento, a mãe pensou que a filha tivesse engasgado ou tivesse sido sufocada pelo peso do homem. Quando eu acordei, a minha filha não estava mais na mesma posição, a minha filha estava na vertical, com as perninhas dela aqui, a cabeça debaixo das costas dele, dessa parte da cabeça dele. Ele estava sentado, sendo que ele dormiu vertical. Eu não escutei nada. Se minha filha tivesse chorado, eu tinha escutado, porque eu estava insano. Entendeu? E eu não sei o que foi que aconteceu, eu preciso de resposta. Ela pegou Helena nos braços, saiu do apartamento, procurou ajuda. Como o prédio ficava próximo à Assembleia Legislativa do Ceará, a mulher recorreu aos policiais militares que trabalhavam no local. Os agentes acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros, que iniciou ali as tentativas de socorro. Os bombeiros realizaram manobras de desengasgo, mas Helena continuou sem responder. Diante da gravidade da situação, a bebê e a mãe foram levadas a um hospital particular localizado ali nas proximidades. Os médicos ainda tentaram socorrer a menina, mas constataram que ela já estava morta. Foi durante o atendimento que o caso deixou de ser tratado como uma possível fatalidade doméstica. A médica responsável pelo exame identificou uma lesão nas partes íntimas de Helena e acionou o protocolo para casos de violência contra crianças. A situação foi comunicada às autoridades e o corpo encaminhado para a perícia forense do Ceará. A polícia militar, o corpo de bombeiros, a polícia civil e equipes da perícia passaram a atuar na ocorrência. O apartamento foi isolado, examinado em busca de elementos que pudessem revelar o que aconteceu durante aquela madrugada. Os dois primos de 22 e 26 anos foram conduzidos à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente. Depois dos primeiros depoimentos e das evidências encontradas no hospital, os dois foram autuados em flagrante sob suspeita de estupro de vulnerável com resultado de morte. O mais jovem era o novo namorado da mãe, o mais velho era o homem que, segundo ela, foi encontrado sobre a criança. Outras duas pessoas também foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos, entre elas estava a mãe de Helena, ouvida inicialmente como testemunha. Isso é importante porque até a atualização mais recente, a polícia não havia anunciado que ela estivesse sendo formalmente investigada como ali uma das partes, como autora ali da violência. Ao mesmo tempo, seu depoimento é fundamental para esclarecer que tudo aconteceu dentro do apartamento. As autoridades precisam descobrir quem teve contato com Helena, em quais horários, onde cada pessoa estava e por que ninguém percebeu o que acontecia com a menina. Também será necessário verificar se os relatos apresentados pelos presentes são compatíveis com as evidências recolhidas no imóvel e com os resultados dos exames periciais.
Enquanto tudo isso acontecia, o pai de Helena estava trabalhando em Canindé, a aproximadamente 120 quilômetros de Fortaleza. Segundo ele, foi a mãe da criança quem telefonou para comunicar a morte. Na ligação, porém, ela teria afirmado apenas que Helena havia morrido asfixiada. Os parentes dela também teriam repetido essa explicação. O pai contou que só descobriu a suspeita de violência quando recebeu a ligação de um amigo que pediu que ele ligasse a televisão e acompanhasse as notícias. Ao entender a verdadeira gravidade do caso, ele voltou imediatamente para Fortaleza, seguiu até a delegacia. Quando chegou ao local, encontrou a ex-companheira e soube aí que os 2 suspeitos já estavam presos. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ele disse que confiava na mãe para cuidar da filha e não conseguia entender como que Helena foi levada para aquele ambiente. O homem também questionou como algo tão grave poderia ter acontecido em um apartamento com várias pessoas sem que ninguém visse ou escutasse nada. Para ele, a dor da perda passou a se misturar então com a revolta, com a desconfiança. Além de Helena, o ex-casal possui um menino de 2 anos e meio. O pai afirmou que ainda não havia conseguido encontrar o filho desde a morte da bebê e demonstrou preocupação porque o menino permanecia sob os cuidados da mãe. Essas declarações representam a versão e os questionamentos do pai. A situação envolvendo a guarda da outra criança deverá ser analisada pelas autoridades competentes e não significa, por si só, que a mãe tenha participado do crime. No mínimo, ela foi negligente, só de levar um bebê recém-nascido para um ambiente como esse. Então, eu acredito que ela deve ser responsabilizada de alguma maneira. A Helena foi velada e sepultada sob forte comoção na região metropolitana de Fortaleza. Familiares e pessoas próximas acompanharam a despedida, enquanto a repercussão do caso aumentava nas redes sociais e nos programas policiais. A mãe também falou publicamente pela primeira vez. Ela negou qualquer participação na violência e afirmou que seu maior desejo era descobrir exatamente o que fizeram com a sua filha e ver o responsável punido. Segundo a versão, Helena permaneceu perto dela durante a madrugada. A mulher sustenta que não viu o momento da agressão e que só percebeu que alguma coisa estava errada ao acordar, mas ainda existem lacunas importantes. Não está esclarecido em que momento a violência ocorreu, quanto tempo Helena ficou sozinha com algum dos homens ou qual foi a participação individual de cada suspeito. Também não foi divulgado se os 2 apresentaram versões semelhantes ou se um deles acusou o outro. Até o momento, seus nomes vêm sendo preservados porque a investigação ainda está em fase inicial e eles não haviam sido formalmente denunciados pelo Ministério Público. Apesar da prisão em flagrante, ambos devem ser tratados como suspeitos enquanto não houver uma decisão definitiva da Justiça. A perícia forense informou que realizou exames no apartamento, exame cadavérico, as análises laboratoriais continuam em andamento e serão encaminhadas à Polícia Civil quando forem concluídas. Esses laudos deverão ser decisivos para determinar a causa exata da morte, identificar os vestígios biológicos, estabelecer se Helena morreu em consequência direta da violência ou por asfixia, ou pela combinação dos 2 fatores. Somente a investigação poderá apontar quem praticou cada ato e se outras pessoas poderão ser responsabilizadas por ação ou omissão. Como ninguém percebeu o que estava acontecendo com Helena dentro do apartamento cheio de pessoas? Quem, além do autor direto da violência, deverá ser responsabilizado por permitir que essa tragédia acontecesse? E a mãe? O que vocês acham que deve acontecer com ela? Comenta aqui embaixo. É um caso pesado pra caramba, bem pesado mesmo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.